Bom, pessoal, continuando aí a nossa explicação sobre a matéria, o que é que a gente vai fazer? Agora a gente vai resolver algumas questões aí do PET de vocês. Eu peguei as 5 questões principais aí do PET aí de vocês para a gente estar resolvendo junto aqui e para terminar de tirar dúvidas de vocês sobre o modelo atômico de Thomson. Então vamos lá. Thomson determinou pela primeira vez a relação entre a massa e a carga do elétron, o que pode ser considerado como a descoberta do elétron. É reconhecida como uma contribuição de Thomson ao modelo atômico o átomo ser indivisível, a existência de partículas subatômicas, os elétrons ocuparem níveis discretos de energia, os elétrons girarem em órbitas circulares ao redor do núcleo, o átomo possuir o núcleo com carga positiva e uma eletrosfera. Bom, pessoal, essa questão aí, a gente já falou dela na aula passada, e o modelo atômico de Thomson ele contribuiu para a existência de partículas subatômicas, que são os prótons e os elétrons, certo? Então, o modelador, então a letra B é a alternativa correta para essa questão aí, certo? Agora vamos pular para a 2, porque essa 1 aqui a gente já falou na aula passada, então, para não ficar muito repetitivo, eu já vou pular para a 2 aqui, para a gente adiantar aqui também a nossa aula, certo? Então, questão 2. No fim do século XIX, começaram a aparecer evidências de que o átomo não era a menor partícula constituinte da matéria. Em 1897, tornou-se pública a demonstração da existência de partículas negativas por um inglês de nome. Em 1897, tornou-se pública a demonstração da existência de partículas negativas por um inglês de nome. Bom, pessoal, quem aí que descobriu, que fez aí a primeira demonstração da existência de partículas negativas aí para contribuir nos modelos atômicos? Foi Dalton? Não, Dalton ele sabia que o átomo era positivo e era indivisível. Rutherford, pessoal, Rutherford ele pegou a experiência de Thomson e Dalton. Então, foi meio que uma contribuição de um e de outro para Rutherford fazer sua teoria atômica. Bohr também foi a mesma coisa. Proust é um outro cientista de outra área, certo? Então, pessoal, Thomson é o responsável aí por fazer uma demonstração pública, para tornar pública a demonstração da existência de partículas negativas, que então, Thomson foi ele que fez a descoberta do elétron. Elétron é uma carga negativa. Então, para essa questão, a letra D é a correta. Foi Thomson que fez a primeira demonstração aí pública da existência de cargas negativas. Questão 3. Cite as semelhanças e diferenças entre o modelo atômico de Thomson e o de Dalton. Bom, pessoal, como a gente já falou nas aulas aí, na aula anterior sobre a matéria, sobre o modelo atômico de Dalton, existem 3 diferenças principais aí que a gente tem que estar falando delas. Eu acredito que vocês já saibam, então, mas a gente vai falar cada uma delas aqui para reforçar a matéria na cabeça de vocês, para vocês não esquecerem mais, porque são 3 semelhanças bem básicas mesmo, que a gente consegue ver assim através facilmente entre um modelo e outro. Então vamos lá. A primeira diferença que a gente tem que falar aí sobre o modelo atômico de Thomson e Dalton é a natureza elétrica da matéria. Certo? Natureza elétrica da matéria, pessoal. Essa é a primeira diferença do modelo de Thomson e Dalton. Dalton descobriu lá que existe uma natureza, só que a natureza que Dalton descobriu era positiva. Então, era positiva. Thomson também descobriu que a natureza da matéria era positiva também, pessoal, só que a massa era positiva e os elétrons circundavam, estavam ali junto no modelo atômico de Thomson. Dalton ele descobriu que a massa era positiva, certo? Mas ele não descobriu as outras cargas. Então, a natureza elétrica é a primeira diferença aí do modelo de Thomson e Dalton, certo? A segunda diferença é a divisibilidade do elétron, do átomo. No modelo atômico de Dalton, ele fala sobre
o átomo ser indivisível, que ele é uma esfera maciça e indivisível, ou seja, você tem o átomo, só que você não pode quebrar ele em várias partes, você não pode dividir o átomo porque ele é indivisível, é uma esfera maciça. É como essa esferinha de metal que a gente tem, que a gente acha aí, às vezes, Dalton propôs que o átomo era praticamente aquilo ali, ele existia, porém você não conseguia dividir ele, porque ele era maciço, certo? E já o modelo de Thomson, ele fala que o átomo, você consegue já dividir o átomo, certo? Então essa é a segunda diferença entre o modelo de Thomson e Dalton. A terceira diferença entre o modelo atômico de Thomson e Dalton é a presença da partícula com carga negativa, o elétron. Então, pessoal, a diferença de Dalton para Thomson foi a seguinte: Dalton tinha o modelo atômico dele, porém o modelo atômico dele só abrigava a presença de partículas positivas, os prótons, certo? Já o de Thomson abrigava duas partículas, que eram duas partículas subatômicas, já que eram os prótons e os elétrons. E o diferencial aí entre os dois modelos atômicos é que no modelo atômico de Thomson existiam os elétrons e no modelo de Dalton não existiam esses elétrons, certo? Então, pessoal, essas foram as três semelhanças aí sobre o modelo atômico aí de Dalton e Thomson. Então, espero que vocês tenham pegado aí. Então, vamos repetir elas aqui brevemente para vocês pegarem aí e anotarem aí no caderno de vocês. Então, primeira diferença, natureza elétrica da matéria. Segunda diferença, divisibilidade do átomo. Terceira diferença, presença de partículas com carga negativa, o elétron. Certo? Essas foram as três diferenças entre o modelo de Thomson e Dalton. Espero que vocês tenham compreendido certinho aí. Vamos para a questão 4 aqui. Questão 4. Segundo o modelo de Thomson, o átomo poderia ser caracterizado por uma esfera gelatinosa com carga positiva, na qual estariam incrustados elétrons, neutralizando a carga positiva. Letra B. Não é maciço, mas é formado por um núcleo com carga positiva, no qual se concentra praticamente toda a sua massa e ao redor do qual ficam os elétrons, neutralizando a carga positiva. Letra C. É formado por elétrons que giram ao redor do núcleo em determinadas órbitas. Letra D. É neutro, cercado de elétrons que estariam dispostos ao redor do núcleo, como os planetas ao redor do Sol. Letra E. É formado por um pequeno núcleo maciço e positivo, e os elétrons movimentam-se em órbitas estacionárias, sendo que nesse movimento não emitem energia. Bom, pessoal, passando por cada uma delas aqui, eu falei cada uma, certo? Agora a gente vai falar cada uma aqui, só que explicando brevemente. Bom, Thomson, segundo o modelo atômico de Thomson, o átomo ele era um pudim de passas, uma carga positiva, é uma massa positiva com os elétrons incrustados nele. Então, pessoal, a alternativa que fica correta aí para essa questão é a letra A. Poderia ser caracterizado por uma esfera gelatinosa com carga positiva, na qual estariam incrustados os elétrons, neutralizando a carga positiva. Letra B. Então, peraí, pessoal. Antes de falar das outras alternativas, vamos deixar clara a letra A aqui. Então, essa letra A é a alternativa correta, certo? Porque lembra lá que eu disse antes sobre a matéria sobre a matéria do modelo atômico, que é um pudim de passas. O que é um pudim de passas? Pudim de passas um pudim com as uvas passas lá incrustado nele lá, por exemplo. Vocês entenderam, pessoal? Então é basicamente isso. Você tem lá uma esferinha e no meio dessa esfera aí tem os elétrons incrustados nele lá. Esse é o modelo atômico de Thomson. Agora vamos falar das outras alternativas para a gente deixar claro aí. Não é maciço. Letra B. Não é maciço, mas é formado por um núcleo com carga positiva, no qual se concentra praticamente toda a sua energia e toda a sua massa, e ao redor do qual ficam os elétrons neutralizando a carga positiva. Não, pessoal, cancela essa questão, não é a letra B, certo?
ela está errada, completamente errada. A letra C é formada por elétrons que giram ao redor do núcleo em determinadas órbitas. Também não, pessoal. Essa letra é de um outro modelo atômico, certo? É neutro, cercado de elétrons que estariam dispostos ao redor do núcleo, como os planetas ao redor do Sol. Não, pessoal. Esse também é um outro modelo atômico. Letra E é formado por um pequeno núcleo maciço e positivo e os elétrons movimentam-se em órbitas estacionárias, sendo que esses movimentos não emitem energia. A letra E também está errada, pessoal. Então, a alternativa correta para a questão 4 é a letra A. Poderia ser caracterizado por uma esfera gelatinosa com carga positiva, na qual estariam incrustados elétrons, neutralizando a carga positiva. Certo? Essa é a questão correta aí para nosso a nossa questão 4. Questão 5 agora, pessoal. Vamos falar sobre a questão 5. O átomo, essa questão 5 é a última, pessoal, se não me engano. Aqui, isso é a última. 5. O átomo, na visão de Thomson, é constituído de níveis e subníveis de energia. Não. Cargas positivas e negativas. Provavelmente. Núcleo e eletrosfera. Não. Grandes espaços vazios. Não. Órbitas. Não, pessoal. Então, na visão de Thomson, o átomo era constituído de cargas positivas e negativas. A letra C, pessoal, núcleo e eletrosfera, não tem nada a ver com a questão. A letra D, grandes espaços vazios, também não, pessoal, porque o átomo ele é carregado. A letra E, orbitais, esses orbitais eles são de outro modelo atômico, mais para frente do de Thomson ainda. E níveis, e a letra A, níveis e subníveis de energia, também é de um outro modelo atômico, pessoal. Vocês provavelmente vão ouvir falar aí mais para frente, certo? Então, para a questão 5, a letra B é a correta. Cargas positivas e negativas. Na visão de Thomson, essa era a visão. Na visão de Thomson, o átomo era constituído dessa forma, de cargas positivas e negativas.